Essa última pesquisa que a gente teve, Quest, como é que os dados econômicos impactaram esses números? Difícil dizer. A gente está vendo que o Brasil está numa situação econômica bastante razoável esse ano, comparado com os Estados Unidos. Hoje mesmo, o Federal Reserve reduziu a expectativa de crescimento americano de 1,5% para perto de 0%. Né? E o Brasil está indo bem. E a gente sabe, né, que, como falava lá atrás, it's the economy stupid, quer dizer, é a economia que mais importa para uma eleição. Então, nesse sentido, você tem um vento a favor do presidente Bolsonaro, porque a inflação está caindo rápido até, e o crescimento está bem melhor do que esperado. Então, se isso está impactando ou não a pesquisa, eu não saberia dizer, mas que, historicamente, a economia influi na hora da eleição, sem dúvida. Tem um aspecto aqui na Quest, Roberto mandou a liberdade aqui, que isso vem da série histórica que a pesquisa do Felipe Nunes tem mostrado, que o impacto dos combustíveis foi muito forte, foi muito perceptível, mas o dos alimentos ainda não está perceptível e ele é muito mais sensível, né, Hélio? Talvez esse seja a dificuldade para isso se converter em voto. Quando o mercado de alimentos, a Raquel já falou bastante aqui, em algumas semanas a gente tem discutido esse ponto, quando que esse efeito no mercado de alimentos pode ser percebido para a população e aí sim poder mexer um pouco mais dos ponteiros políticos a favor do Deixa eu concordar com você nisso. A inflação cair não significa que os preços não estejam subindo ainda. Exato. E os preços subindo, né, é ruim para a população, né, em geral. Então, isso é desfavorável ao presidente. O fato é que está ficando menos pior, vamos dizer assim, no momento com a inflação caindo mais rápido. Você tem razão. A sensação dos preços não chega à parcela da população que sente os preços altos nos alimentos. Raquel pode falar melhor disso e depois passar para o Caio, que está tão quietinho hoje. Caio, boa noite. Estou aprendendo aqui, ouvindo, pô. Roberta, acho que tem um eleitorado ainda em disputa, que é o eleitorado entre 2 e 5 salários mínimos. Todas as pesquisas mostram isso. Abaixo de 2 salários mínimos, a liderança do Lula está muito confortável, ela é muito ampla e parece que Bolsonaro já usou todas as suas armas e não está surtindo efeito. O eleitorado entre 2 a 5 salários mínimos, as pesquisas mostram uma disputa muito forte. É um eleitorado que ele está se tornando um eleitorado mais fiel a Bolsonaro. A baixa dos preços da gasolina ajudou, sim, mas é um eleitorado mais conservador, é um eleitorado onde a religião tem peso. Se você pegar a demografia, é onde os evangélicos estão muito presentes. Então, o ex-presidente Lula tem feito sinais para esse eleitorado, prometendo renegociação de dívidas, até uma bandeira que ele tenta capturar do Ciro, prometendo reajuste da tabela do imposto de renda, que também é uma bandeira que Bolsonaro coloca desde 2018, que é uma coisa muito difícil de fazer, não conseguiu fazer nesse mandato. Lula tem feito acenos para esse eleitorado, mas é difícil. Esse é um eleitorado que ele é mais consolidado com o Bolsonaro. E é um eleitorado que, como o jovem, se o Lula conseguisse alguma margem, poderia ajudá-lo a vencer no primeiro turno. Então, é um eleitorado no qual o PT também vai trabalhar. O eleitorado de 5 salários mínimos, acima de 5 salários mínimos, que é um eleitorado que buscava uma opção na terceira via, ela não se viabilizou, e é um eleitorado que volta para Bolsonaro, pode até aumentar a participação, o apoio do Bolsonaro nesse eleitorado nas próximas semanas. Mas é um eleitorado numericamente muito pequeno. Então, eu acredito que nessa reta final, o esforço das duas campanhas vai estar muito voltado no eleitorado entre 2 a 5 salários mínimos, que é o que parece que está mais volátil. Não sei se o Yuri concorda comigo, acho que sim. De fato, é onde não está claro essa vantagem. Às vezes aparece Bolsonaro à frente, às vezes aparece Lula, porque nos extremos da renda isso está muito mais nítido, muito mais claro. Não só na Quest, que é os dados que a gente tem hoje, mas isso foi visto por IPEC, por Datafolha, por quaisquer outros institutos. Sim, mas por essa pesquisa que a gente acompanhou, os efeitos do Auxílio Brasil não vieram como a campanha esperava. Não, eles não aparecem, Roberta. Acho que desde o começo, né? A gente esperou pagarem várias parcelas e eles não surgiram. O Caio sempre repete que é porque o eleitor não se vende, o eleitor entendeu que era
um movimento eleitoreiro para ganhar a inflação. Eu acho que tem também o peso do preço dos alimentos, que corroeu boa parte desse benefício. Diga aí, Caio. Não, vamos lá. Eu acho sempre difícil a gente acreditar o eleitor é um eleitor comprável. E isso eu não acho de hoje, não acho dessa eleição, eu sempre achei isso, né? Quase 20 anos cobrindo política. Porque o eleitor, por exemplo, esse eleitor de mais baixa renda, que seria mais volátil a um Auxílio Brasil, ele vai olhar o conjunto da obra, e ele está olhando o conjunto da obra do Bolsonaro, está olhando o conjunto da obra do Lula. Não estou fazendo juízo de valor aqui nem de um nem de outro, mas ele tem uma memória de que a era petista, a era Lula, teve um foco, pelo menos no discurso, tem uma narrativa muito bem construída, não só nos governos, mas de toda a história do partido, de foco em foco social, em políticas públicas. E aí, no governo Bolsonaro, a gente foi ver isso muito ali em julho, né, quando começou o debate da PEC para ser aprovada, com o intuito, sim, muito claro, de ganhar. Se a gente perguntar qual que é a grande política social desse governo, né? Fica difícil a gente identificar de memória. Se a gente falar qual que é a grande política social da era Lula, você vai ter aí 2, 3, 4, né? Você vai ter Minha Casa Minha Vida, você vai ter Bolsa Família, você vai ter ProUni. Então, acho que o eleitor, quando ele recebe esse auxílio, ele não é bobo, né? E eu sempre falo isso também, a mesma coisa evangélico, não é o pastor falar, vamos todo mundo aqui que vai todo mundo lá. A gente está em 2022, eles têm muito acesso à informação e da mesma forma que o mais pobre é comprável, em tese, o mais rico também por meio de desoneração, por meio de benefício, por meio de tráfico de influência. Não funciona tão claramente assim. E essa é uma eleição peculiar porque ela é uma disputa de legados, muito claramente, um presidente contra um ex-presidente, é só pegar e comparar 4 com 8. E é isso que ele está fazendo. Não vai ser o Auxílio Brasil em cima da hora ali. Pode ser que ajude, mas não é ele que vai determinar. O sujeito está olhando desde 2019 o governo Bolsonaro e está comparando 2003 com 2010. E é isso que deve definir a eleição. Posso falar uma coisa? Por favor. Bom, como vocês sabem, eu estou fora da televisão. Eu hoje moro no interior, moro numa fazenda, trabalho com café. Então, encontro muita gente que fala, o senhor não vai para a televisão? Quando é que o senhor vai votar na televisão? Mas eles querem chegar na pergunta assim, quem que vai ganhar a eleição, quem que o senhor vai votar? É isso aí, não são mineiros, mas parece. Então, o que eu ouvi a respeito do que você falou dos auxílios, bolsas e que tais? Existe hoje uma ansiedade grande mesmo entre as pessoas que ganham pouco, para que a situação da vida delas não se resolva com base nesses favores do Estado, partidos ou candidatos. Mais de uma pessoa me falou isso, por isso me chamou a atenção, né? Disse assim, olha, o que a gente gostaria é de não ter que depender de bolsas, de favores, de auxílios, de quantias que servem por um período, daqui a pouco acaba, não tem mais. A gente quer uma vida estável. A gente quer um governo, um Estado que garanta a possibilidade de cada brasileiro fazer a sua própria história, ter o seu negócio, ou então trabalhar, mas trabalhar com uma remuneração adequada, né? O que demonstra realmente que talvez essa estratégia, como você dizia, de pagar quantias, né, vamos chamar de esmolas para as pessoas, muita gente considera isso. Não é uma estratégia mais que convence os brasileiros, graças a Deus. Hélio, como é que você acompanhou essa questão do Auxílio Brasil e do quanto deu resultado ou não para os números da pesquisa de Bolsonaro, das pesquisas? Pois eu concordo com ambos os comentários. Eu acho que é mais do que apenas auxílio e esmola, né? É preciso, como o Nascimento está dizendo, a melhor política social é o emprego, como se diz. Então, na era do Lula, quando você fala de disputa de legados, Caio, eu acho que é até mais, disputa de legados, mas disputa de regimes também. A gente está optando entre regimes. E na era Lula, você teve a nova matriz econômica, que foi de intervenção governamental, criação de crédito, que desagou no maior desemprego, na maior recessão que o Brasil já teve. O que significa que está destrutivo ao que o brasileiro anseia, na verdade, como o Nascimento está falando. O brasileiro é bem pragmático, na minha visão. Ele fala assim, vocês
do Estado tomam o meu dinheiro o tempo inteiro. Então, pelo menos me devolva alguma coisa aí. Se sobrar aí uma bolsa, tá valendo. Mas não porque ele está sendo comprado, como o Caio está mencionando, é isso mesmo. Mas ele está falando, pô, me devolve alguma coisa do que eu sempre pago. Então, ele está sendo prático, mas eu não acho que isso seja determinante, porque o Nascimento colocou um ponto muito importante, que é o anseio da pessoa de ter um trabalho que ele sinta o mérito dele e que o governo não atrapalhe, consiga o emprego e o destino que ele precisa. Eu vou querer só pontuar algumas coisas, concordâncias e discordâncias com o que vocês estão falando. Eu acho que isso aparece mesmo com todo mundo que trabalha com política de distribuição de renda. Não é o objetivo de ninguém viver de auxílio, receber auxílio. As pessoas querem sim uma emancipação.